Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa bispa, e já agradecê-lo por essa oportunidade que muito me honra. Cumprimentar também o pastor Samuel, toda a nossa diretoria, pastores, coordenadores e pastores dirigentes que estão aqui, e eu quero abraçar todos eles na pessoa de Jesus. Como o bispo me deu a oportunidade para trazer a palavra, e ele falou para mim de um tempo, mas eu sei que quando ele fala um tempo, a gente deve falar menos do que o tempo que ele falou, né? E os irmãos sabem que as 3 regras da oratória são essas: fale alto para ser ouvido, fale de pé para ser visto e fale pouco para ser aplaudido, né? Então, eu quero ler com você a palavra de Deus. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. É um texto conhecidíssimo, todo mundo que tem familiaridade com a Bíblia conhece esse texto e pode até citá-lo de cor. O texto diz o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. Você pode dizer isso uma vez mais no 3? 1, 2, 3. Muito bem. O propósito de Deus é nos abençoar. E a Bíblia está cheia de textos que legitimam essa verdade. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Salmo 112, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, e nos seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, riqueza e prosperidade haverá na sua casa. Deus nos abençoa basicamente por 3 razões especiais. Em primeiro lugar, Deus nos abençoa por um ato de soberania. Jeremias 27:5, a Bíblia diz assim: Deus falou, a terra é minha, os animais são meus, o ser humano é meu, tudo é meu, e eu dou para quem me agrada. O Salmo 135, verso 6, a Bíblia diz: tudo que Deus quis fazer no céu e na terra, Ele fez. Um dia Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão disse: eu quero sabedoria para governar, para liderar esse povo. Aí Deus disse: por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu vida longa? Por que você não me pediu a morte dos seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riqueza, ainda que você não me pediu. Porque Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele não tem que dar satisfação para ninguém daquilo que Ele faz. Se Deus quiser te abençoar, se Deus quiser abrir uma porta para você, se Deus quiser soprar o seu nome, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem ninguém que pode impedir Deus de fazer isso por você. Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Em primeiro lugar, Deus te abençoa por um ato de soberania. Em segundo lugar, Deus te abençoa em manifestação ao seu caráter, ao caráter de Deus. A manifestação do caráter dele faz com que ele abençoe você e a mim. O amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. O Salmo 34, verso 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 100, verso 5, a Bíblia diz assim: porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O reverendo John Stott disse o seguinte: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Então você tem que entender que você só está aqui essa noite porque Jesus preferiu morrer por você do que perder você. A cruz foi o preço, o amor foi a causa e você foi a razão. Em terceiro lugar, Deus nos abençoa em resposta às nossas atitudes. É por isso que a caneta da história da sua vida está na tua mão. E você escreve a história que você quiser. Eu sempre digo que Deus é onisciente e Deus é presciente. Onisciente é que Deus sabe tudo.
E presciente é que Deus sabe tudo de maneira antecipada. Esse Deus que é onisciente, esse Deus que é presciente, Ele permite que você tome atitudes, que você faça escolhas na vida. E uma atitude boa que a gente pode tomar para a bênção de Deus vir a nós é a oração. A oração é uma escolha. A oração é uma atitude boa para você trazer a bênção de Deus para a sua vida. Martinho Lutero disse o seguinte: um cristão viver sem oração é tão impossível quanto viver sem respirar. A oração, na Bíblia, ela traz muitas coisas, ela fez muitas coisas. A oração na Bíblia cancela um decreto, revoga uma sentença, como foi o caso do rei Ezequias. A oração na Bíblia muda uma situação, como foi o caso de Pedro, lá em Atos 12, que Herodes prende para matar no dia seguinte. A igreja faz uma incessante oração, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo e livrou Pedro. Então, o anjo buscou Pedro, mas a oração buscou o anjo. A oração também, ela abre portas, e as portas que a oração abre, ninguém pode fechar. E eu quero declarar que Deus já abriu grandes portas para você, mas as portas maiores estão chegando para a sua vida. As portas maiores de Deus estão vindo para você e para a sua casa. Agora, irmãos, eu queria hoje dar um enfoque. Eu queria hoje dar a você um aspecto um pouco diferente da oração. Porque o culto é didático, o culto é pedagógico. O Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, adorar e aprender no seu templo. Então, em primeiro lugar, a oração nos faz entender o valor da igreja, o valor da casa de Deus. A oração faz você compreender o valor da igreja, o valor da casa de Deus. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Na oração ele viu o valor da casa de Deus. Na oração ele viu a importância da casa de Deus. E por que a igreja é importante? Primeiro, a igreja é importante por uma questão de sobrevivência espiritual. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Um membro, ele precisa interagir com outros membros para ter vida em si mesmo. Um membro, se ele não tiver comunhão com outros membros, ele morre espiritualmente. Então escuta aqui, você só tem vida, você só cumpre o seu propósito, você só cumpre a sua missão, se você tiver comunhão com outros membros. O fígado no nosso corpo tem mais de 200 funções. Mas se você tirar o fígado do corpo, ele não serve para nada. A igreja não é um lugar perfeito, porque só no céu nós vamos ter perfeita unidade de pensamento e completa unidade de propósito. Nós estamos num processo de santificação para chegar num estado de santidade. A igreja não é um cassino onde você entra pobre e sai rico. A igreja é um hospital onde você entra doente e sai curado pela graça de Deus na sua vida. Esses dias eu conversava com uma irmã da nossa igreja lá no Bueno, e ela falou: pastor, eu preciso ir no culto todo dia, eu preciso estar na reunião todo dia, eu preciso estar na igreja todo dia. Eu falei para ela: irmã, se o seu compromisso com Deus não é capaz de te trazer para um culto, por que a senhora acha que esse compromisso vai ter condições de te levar para o céu? Eu falei esses dias lá na igreja, quando a igreja se torna opcional para os pais, ela vai se tornar desnecessária para os filhos.
Primeira razão porque nós oramos é porque a oração faz a gente entender o valor da igreja, faz a gente entender o valor da casa de Deus. Em segundo lugar, a oração ela faz entender o valor da igreja por uma questão de sobrevivência. Segundo, a igreja é importante porque a igreja traz cobertura espiritual. Mateus 16, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 10:10, Jesus disse: o diabo veio matar, roubar e destruir. Em primeiro lugar, a igreja traz para a gente uma cobertura espiritual contra o diabo. Irmão, escute essa verdade. Todo dia o diabo está arquitetando planos. Todo dia o diabo está arquitetando projetos. Todo dia o diabo está fazendo ciladas contra você, sua casa e seus bens. Mas debaixo da cobertura da igreja, o diabo não pode tocar em você e na sua casa. Debaixo da cobertura da igreja, você é abençoado e ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Em segundo lugar, a cobertura da igreja, ela vem contra os seus inimigos. Vai pensando que trair é só peixe. Tem gente que quer te ver feliz. Só não quer te ver feliz, mais feliz do que eles. Mas eu vim aqui hoje declarar como um profeta de Deus para a sua vida, que em 2025, debaixo da cobertura da igreja, gente que quer ver a sua ruína, gente que quer ver o seu mal, gente que quer ver a sua derrota, vai ficar de queixo caído com a vitória de Deus na sua vida. E eu vim aqui declarar que gente que diz que você estava morto, derrotado, acabado, vai ter que reconhecer que você está mais vivo do que nunca e está cheio da presença de Deus e é abençoado do Senhor. Primeiro lugar, a oração faz a gente entender o valor da casa de Deus. Em segundo lugar, a oração faz a gente entender o valor de uma autoridade espiritual. O valor de uma autoridade espiritual. 1 Timóteo 2:2, Paulo diz assim, que nós devemos orar por todos aqueles que exercem autoridade. Então, Paulo está reconhecendo o valor de uma autoridade espiritual. E está ligando a autoridade espiritual à oração. A oração faz a gente entender, reconhecer o valor de uma autoridade espiritual. Jeremias 3:15, Deus disse: e darei a vocês, e vos darei, pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e inteligência. Escute isso aqui. Deus perdoa pecados contra a santidade, mas Deus não perdoa pecados contra a autoridade. Quando é que Deus, qual foi? Me mostra na Bíblia a chance que Deus deu para Satanás e os anjos caídos. Me mostra na Bíblia qual foi a chance que Deus deu para Coré, Datã e Abirão. Me mostra na Bíblia qual foi a chance que Deus deu para Judas. Deus perdoa pecados contra a santidade, mas não perdoa pecado contra a autoridade. Davi, ele foi perseguido por Saul mais de 10 anos. 3.000 homens dos melhores de Israel perseguiram Davi a mando de Saul. 21 vezes Saul tentou matar Davi e não conseguiu. Um dia Saul estava à mercê de Davi. Um dos valentes de Davi, chamado Abisai, ele disse: deixa eu cravar a lança no peito dele, ele não vai nem gemer. Davi olhou e disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque não há ninguém que toque no ungido do Senhor e Deus o tenha por inocente. Você precisa de pastor, eu preciso, nós precisamos por vários motivos. Em primeiro lugar, você precisa de pastor porque você é ovelha. E ovelha precisa ser dirigida, precisa ser guiada, precisa ser orientada, precisa ser instruída. Segundo, você precisa de pastor porque a bênção de Deus na sua vida passa pela sua autoridade espiritual. Enquanto Ló estava debaixo da autoridade de Abraão, ficou rico, irmãos. O dia que Ló saiu debaixo da autoridade de Abraão, perdeu tudo.
Esses dias eu estava vendo um jovem pastor, vi uma postagem. E ele estava falando, aliás, rechaçando pastores pelo fato de não permitir que os seus membros visitassem outras igrejas e outros lugares. E aí aquele jovem pastor colocou na postagem dele o seguinte: quem segura ovelha não é cerca, é pasto. Ele falou uma verdade, mas ele também esqueceu de dizer que pastor que poupa lobo sacrifica a ovelha. E lobo só ataca ovelha que não tem pastor. Mas glória a Deus, essa noite nós temos liderança, pastor, homem de Deus sobre a nossa vida. E terceiro, você sabia que um pastor é dado à igreja para cumprir 8 áreas na vida da igreja? Proteção, promoção, provisão, lei, ordem, disciplina, direção e unidade. Um pastor é dado à igreja para cumprir nessas 8 áreas. O ano que vem, nosso bispo já determinou que vai ser o ano da dupla honra. Então eu penso que agora é um momento oportuno para nós honrarmos a Deus pela vida do nosso bispo e da nossa bispa. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dos seus pastores, da sua autoridade espiritual, irmão. E terceiro, e eu já vou terminar. A oração faz a gente entender o nosso propósito e a nossa responsabilidade no reino de Deus. A oração faz você entender o valor da igreja. A oração faz você entender o valor da sua autoridade espiritual. E a oração faz você entender o seu propósito, a sua importância no projeto do reino de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Eu vou tomar 5 minutos para dizer isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, Paulo está falando de liberalidade. No versículo 6 ele fala que aquele que semeia pouco, pouco vai ceifar, o que semeia muito, muito vai ceifar. No versículo 10, Paulo fala assim: cada um contribua com alegria, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. No versículo 10 ele fala: Deus vai dar semente para o que semeia, pão para o que come, e vai multiplicar a sementeira. E aí no versículo 14 ele fala que é a oração que gera essa liberalidade, principalmente daqueles que foram beneficiados pela generosidade de quem deu. Então escuta uma verdade: toda bênção de Deus na sua vida cumpre 3 propósitos. Toda bênção de Deus na sua vida cumpre 3 funções. Em primeiro lugar, Deus te abençoa para você usufruir. Porque o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro traz momentos de felicidade, lampejos de felicidade. E quando Deus te abençoa para você usufruir desses lampejos, desses momentos de felicidade. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, rico não teria depressão, não dava tiro na cabeça, não tomava remédio controlado. Porque o dinheiro não traz a felicidade, mas traz os lampejos dela, traz os momentos dela. E Deus te abençoa para você ter esses momentos, esses lampejos. Em segundo lugar, Deus te abençoa para você abençoar outros. Porque quando você estende a mão para o outro, Deus estende a mão para você. Quando você abençoa o outro, Deus abençoa você. Então Deus te abençoa para você abençoar outros. E terceiro, Deus te abençoa para você abençoar os projetos do reino dele. Para você abençoar os projetos do reino de Deus. Quando Deus te pede, não é porque ele precisa. Porque Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Atos 17:25, Paulo disse: Deus não é servido por mãos humanas, como se ele mesmo precisasse de alguma coisa, mas é ele quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Então quando Deus te pede, Deus não te pede porque ele precisa. Deus te pede primeiro para te ensinar desapego, porque Mateus 6:31 Jesus disse: onde tiver o teu coração, o teu tesouro, aí vai estar o teu coração.
E segundo, Deus te pede para te ensinar o valor e o reconhecimento de uma semente de honra e de reconhecimento diante dele. Então quando você ora, quando você vai diante de Deus, a oração vai fazer você entender a sua responsabilidade em relação aos projetos do reino de Deus. E aí eu vou te dizer isso: dinheiro lá fora é só dinheiro, dinheiro aqui dentro é semente. Toda vez que você pedir a Deus uma colheita, Deus vai te pedir uma semente. E você não pode orar por uma semente que você não plantou, porque a única voz que o seu futuro escuta é a voz da sua semente, porque a sua semente é uma fotografia da sua fé. Segunda verdade, a qualidade da sua semente vai determinar a qualidade da sua colheita. Sementes naturais, colheitas naturais. Sementes sobrenaturais, colheitas sobrenaturais. Sementes ordinárias, colheitas ordinárias. Sementes extraordinárias, colheitas extraordinárias. Uma irmã da minha igreja chegou e perguntou: pastor, eu nunca tive uma colheita sobrenatural, eu nunca tive uma colheita extraordinária. Eu perguntei: quando foi que a senhora plantou uma semente sobrenatural? Quando foi que a senhora plantou uma semente extraordinária? Terceira verdade: a semente que sai da sua mão, ela não deixa a sua vida, mas ela entra no seu futuro e se multiplica. Tem semente que você vai plantar, você não vai colher. Nós estávamos no Egito e eu falei com o guia lá, peguei uma semente de tâmara e eu falei: se eu plantar essa semente de tâmara, ela vai dar? Ele falou: vai, mas os seus netos é que vão comer, seus netos é que vão colher. Tem semente que você vai plantar, você não vai colher, mas os seus filhos vão colher, os seus netos vão colher, a sua geração vai colher. E quarto, a sua semente pode criar aquilo que o seu dinheiro não pode comprar. Eu vou dizer isso aqui, já vou devolver a palavra para o bispo. Na nossa igreja, todo final de ano, nós fazemos uma oferta, que nós chamamos de oferta das primícias. E eu instruo a igreja sobre a semente. E um irmão da nossa igreja, ele levou um tombo na empresa. E ele estava com uma dívida de 52 mil reais. No final do ano ele falou: o pastor Edmar instrui sobre a semente, eu vou jogar uma semente. Porque o pastor Edmar ensina que a minha semente pode criar aquilo que o meu dinheiro não pode comprar. Ele tinha uma moto, ele disse para a esposa: vou vender. Mas gostava muito da moto, ele disse: não vou vender, eu vou exercitar a minha fé. A minha semente pode criar o que meu dinheiro não pode comprar. E ele deu a semente. Estava trabalhando em Brasília, e aí um amigo dele de São Paulo ligou e disse: você está indo para Goiânia hoje? Ele disse: estou. Ele falou: se eu pegar um avião, descer em Brasília, eu posso descer de carro com você? Ele falou: pode. Mas por que você já não vai direto? Ele disse: não, porque eu preciso encontrar você. Ele falou: tudo bem. O cara marcou o horário no aeroporto, ele foi para o aeroporto esperar o amigo. O cara desceu do avião, entrou no carro com ele, e eles desceram para Goiânia, vindo embora. Lá em Anápolis, o camarada levou a mão no bolso do terno, tirou assim um cheque, e colocou no bolso da camisa dele. E falou para ele: não me pergunta nada, não me pergunta por quê. Você sabe que eu não comungo da sua fé, você sabe que eu não acredito no Deus que você serve, mas alguma coisa me mandou fazer isso para você. Bom, ele chegou em Goiânia, deixou o cara lá na casa. Quando ele saiu na esquina, ele já parou o carro, ligou a luzinha do carro e tirou o cheque do bolso. Quanto que era? 52 mil reais. Eu quero declarar que esse ano vai ser um ano da abundância, da provisão, do milagre. E Deus não vai deixar faltar nada para você em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse aí para quem está perto de você e dissesse para ele assim: esse ano vai ser o melhor ano da sua vida em nome de Jesus.
E antes que eu devolva aqui para o bispo, eu queria que você declarasse só mais duas coisas. A primeira, olha aí para o irmão que está perto de você e diz assim: a honra que você dá para Deus, um dia ela volta para você. Fala isso aí para quem está perto de você. A honra que você dá para Deus, um dia ela volta para você. E a segunda verdade que eu quero que você profetize aí, meu irmão, fala para quem está perto de você assim: esse ano não vai terminar sem um milagre de Deus na sua casa. Deus te abençoe. Obrigado, bispo.